Antes da gente entrar no tema de hoje, e a gente relembrar, né, as últimas aulas, eu quero só ressaltar uma coisa que ficou muito assim profundo no meu coração, que foi o que a Enilson compartilhou lá, né, a respeito do quebrantamento. Tudo que a gente conversa aqui são coisas muito práticas, né? Igual a gente conversou semana passada sobre oração, sobre leitura, né, da palavra ou absorção da palavra de Deus. E hoje a gente vai falar sobre as disciplinas de solitude e jejum, que são coisas muito práticas da nossa vida, né? Então é muito fácil a gente querer fazer isso. Aí, chegou. O Giovanni foi lá buscar pra mim, obrigada. São coisas muito práticas na vida de um cristão, e é muito fácil a gente às vezes cair na rotina ali, até mesmo com as disciplinas, cair nessa rotina. Então, se não houver quebrantamento, nada do que a gente faz aqui vai valer a pena, né? Vai trazer morte ao invés de trazer vida para nós. Então, o quebrantamento é esse lugar onde a gente se deixa moldar, né? Eu acho isso muito precioso, a gente se deixar moldar constantemente. Na nossa jornada cristã, a gente vai ter... Ai, mas de novo esse pano, gente. Na nossa vida cristã, vamos ter diferentes... Na vida, na verdade, em geral, a gente tem diferentes processos, né? E fases da nossa vida. E constantemente a gente precisa voltar e perguntar: Deus, onde o Senhor quer me moldar nessa situação? E um exemplo muito que veio ao meu coração agora foi de Moisés no deserto, né? A primeira vez, Deus mandou ele tocar na rocha, ou ferir a rocha para sair água, e ele bateu. A segunda vez, Deus mandou ele falar. Era uma rocha também, o objetivo de sair água era o mesmo, mas Moisés fez a mesma coisa que Deus tinha falado para ele a primeira vez. Mas a ordem na segunda vez era falar e não bater. E ele bateu. Então, assim, e saiu água amarga, e teve todo um processo de Deus trabalhar com ele isso, mas mesmo em situações muito parecidas na nossa vida, nem sempre o que Deus quer que a gente faça é a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Então é o cultivo desse relacionamento e desse quebrantar-se. E se deixar moldar pela presença, por esse relacionamento com o Senhor, né? Então vamos lá. O que a gente viu até agora? Eu sei que a gente tem algumas pessoas aqui novas, né? Então a PV, sejam bem-vindos. Ana Paula, primeira vez na nossa classe. Essa aqui também conhece de Bíblia, melhor você ficar bem nervosa aí. É verdade. E a Claire também, primeira vez. Temos uma visitante aqui também. Qual que é seu nome? Thalita, seja muito bem-vinda. Então, antes da gente partir para o nosso assunto de hoje, eu queria ouvir um pouquinho de novo o que tá ficando, assim, dessa aula. Se você, se tem alguma coisa da nossa aula que ficou no seu coração, eu gostaria que você compartilhasse com a gente pra gente dar continuidade hoje. E se não tiver nada, eu vou ter que rever minhas aulas, né? Mas vamos lá. Ó, não vou ficar falando todo domingo não, só mais esse, tá? Mas eu aprendi, foi muito boa a classe passada, diante de tantos aprendizados, mas uma coisa que me marcou foi a questão de como a gente se aproxima de Deus. Revela muito de como nós o vemos, né? Então aquela oração, né, que foi um dos temas da última aula, que você vai começar a orar assim: ô paizinho, bom, é aquela relação pai e filho, né? E tem aqueles outros que oram assim: Deus, a minha luta, a minha guerra, ou seja, vê o Deus como um senhor da guerra, né? Então, eu entendi, né, naquela aula que a gente precisa ter esse contato com Deus, mas de múltiplas formas, e não só essa forma que sempre eu oro: pai, tá tudo bem, ele é pai, né? Mas ele também assume outros papéis na relação que eu devo chegar a ele nos momentos adequados de outras formas também, né? Então, isso me fez pensar nas minhas orações, né? E refletir sobre como eu oro. Isso mesmo. Quem mais? Quero pelo menos mais 2 pessoas, gente. E pode ser sobre nossa primeira conversa também, né, de fundamentos. Senão eu vou escolher. Escolhe, Mica, vai, já manda o braço.
Cláudia. Aqui. O que ficou mais para mim foi da segunda aula, né? Mas na primeira eu acho que o exemplo da árvore foi muito bom mesmo, que é a questão da raiz, que é a religião, que vem as nossas crenças, né? Então eu acho que a gente realmente precisa voltar um pouco nisso, voltar quem somos nós, o que é Jesus, o amor que Jesus por nós, que representa realmente na nossa vida, né? Eu acho que às vezes a gente precisa voltar um pouco mesmo, né? Onde é que realmente Deus quer que eu reflita e penso na minha relação com Ele, né? Onde eu devo mudar, onde eu preciso melhorar, e em busca dessa intimidade. Tem sido um tempo muito bom mesmo para reflexão. Cada domingo tem trazido algo novo e está enchendo um pouquinho. Amém. A gente falou mesmo, né, da gente como árvore, como estão as nossas raízes, que são as nossas crenças, né? Como que a gente tem cultivado ou analisado esse tipo de raiz e como isso afeta os frutos que a gente dá, né, para as pessoas ao nosso redor. Deixa eu ver, mais uma pessoa. Érica! Você queria falar? Hoje eu estava de boa aqui. Eu fiquei pensando que a Cláudia falou também, ficou bastante marcado para mim a primeira aula, a questão das raízes, né? Tá falando muito comigo isso também, né? A Thalita esteve em casa essa semana, a gente estava conversando sobre isso, né? E refletindo de novo, trazendo a luz e meditando nisso. E se a gente não atentar para isso, fica difícil a gente caminhar em novidade, né? Então a gente precisa ter esse cuidado de realmente prestar atenção nas raízes, o que a gente está regando, né? Se a gente está realmente atento àquilo que Deus está falando. Você falou, Deus falou algo ontem, mas hoje ele vai falar algo novo. Então, vamos prestar atenção nisso também. Então, isso tem que falar comigo também. Legal. Obrigada, gente, pelos voluntários. Temos um novo membro também, né, Heloísa? Dentro aí do ventre. Uma nova vida. Que bênção. Então, gente, hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre solitude e jejum, tá? Eu não lembro se eu cheguei a falar isso aqui na primeira aula, eu acho que eu só toquei no assunto, mas a gente tem algumas divisões, assim, muito práticas do que são as disciplinas. Então, o Richard Foster, que é um autor, ele dividiu em 3 modalidades. Então, a primeira, disciplinas interiores, aí tem disciplinas exteriores, e disciplinas comunitárias, né? Nas disciplinas espirituais. Então a gente falou sobre oração e palavra semana passada, que são disciplinas interiores. O que são as disciplinas interiores? São práticas pessoais e particulares. Então são práticas minhas como pessoa, só que me afetam diretamente como indivíduo, sozinha. Né? Então a oração e a palavra, elas se encaixam nisso. É claro que tem momentos de leitura da Bíblia em comunidade e de oração comunitária também, mas a essência da oração e da palavra é uma coisa bem individual, que você faz, você e você, né? E é claro que isso vai afetar as pessoas, mas é algo muito individual. As disciplinas exteriores são disciplinas também pessoais, ou seja, você pratica e dependem de você apenas, porém, são disciplinas também interpessoais, porque você se relaciona com as pessoas. Então entra aí serviço, por exemplo, que é mais fácil de visualizar. Para servir, eu sirvo alguém, certo? Então, o serviço, ele atinge ou envolve outras pessoas, certo? A solitude é uma disciplina exterior, mas ao invés de ser uma coisa que você tem um relacionamento com a pessoa, é uma abstenção ou um isolamento. Por mais que eu odeie essa palavra hoje, mas é um isolamento. Você escolhe se isolar da comunidade. E aí, só pra gente, eu vou aprofundar um pouco mais nisso, nesse conceito da solitude, mas todas as disciplinas é como se fossem fazer um bolo, tá? É um bolo. O resultado das disciplinas é um bolo, onde eu preciso de todos os ingredientes juntos. Então, não adianta eu querer só focar numa disciplina e simplesmente ignorar todas as outras.
o bolo vai desandar. Se eu não coloco o ovo na massa, eu não sei qual é o resultado, porque eu não sou confeiteira. Mas, talvez vocês saibam, mas vai dar ruim, né? Quando o ovo é muito pequeno também, eu já percebi por experiência, que às vezes tem que colocar um ovo a mais, né? Porque acontece alguma coisa ruim lá que não... Ô, mana, eu pensei em outra coisa também, que eu tô vendo o tripé ali do Éder. Nossa, o tripé do Éder ficou feio, né? Da câmera. Não tava feio até você falar. Então, o tripé é 3. Se faltar um, vai cair a câmera ali. Então, especialmente nesse momento de isolamento, tem muito crente que tá assim, não, mas eu tô praticando a minha disciplina, eu tô orando, eu tô lendo a Bíblia, mas tá faltando a comunhão, tá faltando o serviço, tá faltando alguma coisa, né? Isso. Comunhão é amanhã no Lupa. Isso, Éder vai Comunhão é dar amanhã no Lupa. Para mulheres. Mas a gente vai falar de comunhão aqui também, tá? Só que mais pra frente. Então, é esse bolo, onde a gente precisa de todos os ingredientes. Então, o que a gente falar aqui hoje, de solitude, desse isolamento, assim, voluntário, você escolhe se isolar por um momento para um propósito de espiritualidade, isso por si só, você não vai viver em solitude para sempre. Você não vai virar uma pessoa que só, não, a minha disciplina é a solitude. Não! Isso vem junto e é como se fosse uma engrenagem junto com a comunhão. Nós precisamos da solitude, mas nós precisamos também da comunhão. Assim como a gente precisa de jejum, que é outro tema que a gente vai falar agora, assim como a gente precisa de celebração, que geralmente ou sempre envolve comida, né? Então, tem momentos. E aí, nisso aí, eu quero começar com isso. Nessas duas práticas de... peraí, deixa eu voltar. Então, disciplinas exteriores, que são interpessoais, né, que você pratica, mas que são interpessoais. E tem disciplinas comunitárias, celebração, adoração, orientação e confissão, que são disciplinas praticadas ou práticas, hábitos da igreja como corpo, que sem elas também o tripé cai. Né? Então, eu gostei dessa ideia do tripé, obrigada. Então, a gente tem disciplinas interiores, exteriores e comunitárias. E as três sustentam a câmera, né? Ou o Éder. Ou o Éder. Mas só com duas ia cair. Então, e é o que a gente tem visto muito hoje, igual a Alissa falou, né? Às vezes aí, essa fase de isolamento e tal, e aí a gente deixa de praticar as disciplinas comunitárias. Então, tá caindo ali, né? O bolo tá desandando. Mas, então, para começar a nossa aula sobre solitude e jejum, eu quero falar primeiro dos desafios que nós temos com essas duas práticas. O primeiro desafio é o discernimento, que eu falei agora também. Essas duas práticas têm disciplinas complementares. Então, igual eu falei, solitude tem a disciplina complementar da comunhão. O jejum tem a disciplina Nossa Deus! Complementar! Disciplina complementar da celebração. Dentro da solitude, a gente vai falar sobre silêncio, que também tem uma disciplina complementar, que seria do falar, né? Que não é em si uma disciplina de falar, mas que envolve o servir, que envolve a adoração, né, como corpo, que envolve orientação, que são disciplinas comunitárias, onde o falar é importante, onde o comunicar-se é importante. Mas a gente vai falar sobre silêncio. Então esse é o primeiro desafio nessas disciplinas de hoje, é a gente entender que existe uma necessidade de discernimento e maturidade para cada uma delas. Vou ter momentos de solitude e momentos de jejum. Assim como eu vou ter momentos de celebração e momentos de comunidade, né? De comunhão com os irmãos. Então, esse é o primeiro desafio. É a gente não pender para um lado só. Mas a gente saber discernir qual é o tempo para cada coisa. Né? E como aquilo vai, como é o nosso propósito, né? Como vai me levar à piedade.
a essa vida de devoção a Deus, a esse relacionamento mais profundo com Deus, certo? Então esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é a prática. Quando se fala solitude ou silêncio, quando a gente pensa em alguém que tem sabedoria no falar, geralmente é uma pessoa que não fala muito ou não fala sempre que quer, certo? Pensa em alguém que você admira, que tipo assim, toda vez que a pessoa abre a boca, parece que flui nossa, todo mundo presta atenção. Geralmente essa pessoa não é uma pessoa que fala o tempo inteiro. É um grande desafio para os coléricos como eu, tá? A gente gosta de falar, né? Ana Paula Sanguínea também gosta de falar, eu gosto de falar, de me expressar e tal. E esse é um desafio para nós. Então o desafio é a prática, a gente acha muito bonito. Nossa, aquela pessoa, jejua, lindo. Mas aí a gente tem dificuldade na prática, né? A gente acha muito bonito o fato de saber a hora de falar, de saber a hora de calar. A gente acha muito bonito o jejuar por um propósito espiritual, mas a gente tem a dificuldade na prática. Se falar assim, não, então agora, se alguém hoje de manhã propusesse, não, gente, ó, Deus tá chamando a gente para um jejum da igreja até hoje à noite, só ao invés de ser o almoço vai ser janta. O estômago já até, né, já dá aquela apertadinha assim, nossa, mas a gente acha muito bonito quando a gente lê na Bíblia. Então Esther convocou um jejum e todo o povo vestiu pano de saco e cinza na cabeça e arrependeu e não sei o quê. Claro que a gente não vai fazer, tá, Jéssica? Calma, a gente não vai vestir pano de saco. Raspar a cabeça, meu Deus. Enfim, se Deus falar, tudo bem, né? Mais ou menos. Mas a prática é muito difícil para nós. A Miriam não ia nessa Gente, a Miriam é a estrela dessa live. A Miriam já tá. Calma, gente, eu não sou doida. Eu já imaginei Tá. a Miriam aqui no... Mas esse é um desafio. campinho. Mas a prática dessas duas disciplinas são desafios. E eu acho que pra mim, igual eu comentei sobre os temperamentos, pra mim como colérica, os dois são muito difíceis mesmo. Talvez pra uma pessoa que seja um pouco menos, assim, pra fora, seja um pouco mais fácil. Mas isso não nos isenta da dificuldade da prática. Por quê? Porque o comer, como a gente vai ver daqui a pouco, é algo natural do ser humano, gente. A gente precisa comer. É uma necessidade fisiológica comer. Só que aí no jejum a gente se abstém disso por um propósito espiritual. A gente vai ver isso mais pra frente. Mas esse é o segundo desafio. Então, primeiro, discernir por causa dessas disciplinas complementares. E a prática, desafiador demais. E o terceiro desafio é que existe uma tendência nossa a uma rigidez do nosso pensamento. Eu estava conversando assim brevemente sobre isso com a Alice essa semana. A nossa tendência é, quando a gente vai aprendendo as coisas, a gente vai enrijecendo o nosso conhecimento ao redor daquilo. E aí, esse é um perigo muito grande da prática do jejum e da solitude, porque isso pode se tornar uma prática enrijecida, e aí a gente perde o propósito, tá? E isso entra com aquilo que eu falei mais cedo, né, a respeito desse cultivo do quebrantamento. Então, é muito fácil, são práticas que são muito fáceis da gente enrijecer. Então agora eu vou fazer o compromisso de toda semana jejuar o almoço na quarta-feira. Mas você vai ter que revisitar isso de tempo em tempo. Agora, eu vou sempre, toda sexta-feira, acordar mais cedo, acordar 4 da manhã e das 4 às 8, eu vou me abster de falar, eu vou ficar ali só com o Senhor, em solitude, cultivando essa disciplina e praticando essa disciplina. Aí, a Lana adoece à noite, está com febre a noite inteira. Não! Mas este é o meu momento. Mas peraí. Né? Então existe uma certa tendência, dependendo de como a gente faz, a gente se enrijece e não leva em consideração a circunstância daquele momento. Então,
vamos supor, igual eu falei do jejum na quarta-feira. Vou jejuar toda quarta-feira o almoço. Só que aí tem alguém, um amigo meu vindo da Suíça, que vai vir na quarta-feira de manhã e vai chegar perto da hora do almoço. Eu não vou falar pra ele, ô fulano, você fica aí, ó, almoça aí sozinho, porque agora eu vou jejuar. Não, jejum. Então, existe essa tendência de rigidez. Então, esse é um outro desafio que a gente tem nessas duas. E eu quis começar com isso, para que à medida que a gente for conversando, o nosso coração esteja bem macio, tá? E Eu acho que sempre essas tendo em coisas até vista... podem trazer um peso pra Com gente. certeza. Meu Deus. Foge o propósito e a gente vira religioso. Né? A gente vira fariseu, gente que conhece, que pratica, mas que não tem o fundamento ali do propósito. Por que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo só para cumprir uma rotina. E isso não traz vida. Né? E aí, um desafio que abraça todos esses três é o desafio do domínio da nossa vontade. Né? A gente vive uma era extremamente, tipo assim, façam o que o seu coração mandar. Né? Quantas vezes a gente não escutou isso? Quantas vezes talvez a gente até não falou pra alguém isso, né, em algum momento? Nossa, faça o que o seu coração mandar. Gente, a Bíblia fala, o coração do homem é enganoso. Né? Então, o nosso coração vai enganar. Se a gente for pelo coração, a gente vai viver pela nossa vontade, atraído pelos nossos desejos. Eu só faço o que me dá vontade. Existe essa... Eu acho que é até uma linha da psicologia, não é? Não tem alguma coisa assim? De tipo assim, eu só faz aquilo que você tem vontade. Coloca seus prazeres e seus desejos em primeiro lugar. É o autorreferente, né? Exatamente. E aí a gente se torna autorreferente. Então eu olho só pra mim, pra aquilo que é o meu desejo, a minha vontade, aquilo que eu quero, né? E a disciplina tanto da solitude quanto o jejum, e eu diria principalmente o jejum, vai espremer essa vontade nossa pra fora. Quem aqui tá com fome? Eu tô morrendo de fome. Eu tô com muita fome. Mas no jejum, então, eu tô com vontade de comer. Mas eu deixo pra lá, eu falo assim, essa vontade aqui nesse momento não vai me dominar. Eu tô com vontade, mas isso não vai me impedir de jejuar e de me abster dessa vontade com o propósito de conhecer mais a Deus, de estar mais sensível ao Senhor, de me colocar nessa posição de um ser moldável e transformável e ensinável, né, para Deus e para as pessoas também. Então, o domínio da vontade é algo muito profundo e muito desafiador para nós. Muitas vezes, igual eu falei semana passada, eu não vou sentir vontade de orar. Nossa, tô numa vontade de passar 2 horas no quarto. Não. A minha vontade, às vezes, está relacionada até à necessidade da minha casa. Nossa, eu tenho roupa para lavar, tenho roupa para passar, e louça para lavar, e menino não sei o que, E aí a minha vontade naquele momento é arrumar, pôr a minha casa em ordem. E aí eu vou deixando pra lá, não, depois eu faço. Então, as disciplinas, especialmente o jejum, eles vão cutucar essa feridinha da vontade. Né? E a gente precisa abafar, ou então deixar de lado, jogar fora essa vontade para essa prática, né? Para termos essa prática. Então esses são os desafios que a gente tem, alguns deles, né? Tem outros, mas esses são os principais. Em Lucas 4, e nos outros evangelhos também tem, mas em Lucas 4 a gente vê a tentação de Jesus no deserto, que foi o que inaugurou o ministério de Jesus. Então, a Claire pode falar com muita propriedade a respeito dessa questão da vida de Jesus como ser humano, mas até os 30 anos, Jesus viveu uma vida normal, diríamos assim, de um judeu, de um homem judeu. Cresceu, né, Claire?
foi ensinado, né, Claire? Foi ensinado no templo, ele tinha essa prática, subia para Jerusalém, fazia os sacrifícios, trabalhava provavelmente com José, né, que era o pai dele. E aí, aos 30 anos, ele se inicia o ministério de Jesus, propriamente dito. E a primeira ação de Jesus foi o quê? Foi isolar-se, né? Isolar-se e abster-se de comida. Não fala nada de bebida nesse específico, né? Mas Jesus, ele fez um jejum e se isolou. Então, ele foi para o deserto. E, claro, tem toda essa questão, ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, mas Jesus precisou fazer o quê? Andar. Ele tinha pernas, né? Ele não foi teletransportado, agora fica aí no deserto e pronto. Não. Ele se retirou para o deserto por uma direção do Espírito Santo, logo depois do batismo. Certo? Então, o que inaugurou o ministério de Jesus foi um momento de solitude e de jejum. Em que Jesus, como homem que era, precisava desse isolar-se e de abster-se de comida para uma revelação e para um momento de preparo mesmo para engatilhar no ministério dele. E a gente vê, gente, nos evangelhos, se você ler, principalmente Lucas é bem assim metódico na maneira de escrever a história, né? E a gente vê muitas e muitas e muitas vezes. Então Jesus retirou para orar. Então Jesus foi para um lugar silencioso para orar. Então Jesus, deixando os discípulos, ou então mandou os discípulos na frente e ficou para trás sozinho. A gente vê isso constantemente na vida de Jesus. Então o isolamento ou a solitude era uma prática muito, muito presente na vida e no ministério de Jesus. Mas essa prática nunca o impediu de servir as pessoas e de estar em comunhão com as pessoas. Então, deixa eu achar aqui que a gente... Vamos fazendo assim. Vamos lá para Marcos 1:35. E tem um versículo que vai ilustrar bem isso. Tá? Como que foi com Jesus. Marcos 1:35. Aqui antes, vamos a partir do 32, tá? Então diz assim: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Então, só um parênteses, à tarde, ao cair do sol. Então já estava ficando escuro, certo? Finzinho da tarde ali, escurecendo, aquela hora ruim para dirigir. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então, Jesus, gente, aqui tá falando que Jesus, tipo assim, gente, tava caindo à noite. Isso porque antes, Jesus já tinha passado o dia indo lá na casa de Pedro e cura sogra. E cura sogra, e cura não sei quem, expulsa demônio e tal. Aí no cair da tarde... Eles trouxeram a Jesus, então isso quer dizer que provavelmente Jesus já estava num lugar onde ele pretendia repousar, mas eles trouxeram, as pessoas da cidade trouxeram todos os enfermos e endemoniados. E aí Jesus curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Tarará. Aí no 35 fala assim: tendo se levantado à alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então, gente, depois de um dia, pensa no dia mais intenso que você já teve na vida. Tipo assim, sabe aquele dia que você tá esgotado? E gente, e suprindo demandas, servindo pessoas. Depois disso, quando chegou de madrugada, Jesus saiu desse lugar e foi orar. E
se isolou para orar. Então, essa prática de isolar-se ou de solitude, isso nunca impediu Jesus de fazer absolutamente nada. Muito pelo contrário. O que a gente vê é que ele precisava desses momentos de solitude, de estar com Deus sozinho, de respirar e de ouvir o silêncio, né? A gente está tão acostumado, gente, com barulho, tão acostumado, que o silêncio nos incomoda, né? Pensa aí, faz o teste essa semana, em algum momento, quando tiver assim mais silencioso, só não pensa em colocar uma música, não pensa em falar nada, só pensa no silêncio. O silêncio gera um pouco de desconforto pra gente, porque a gente está acostumado com o barulho, com sempre ter alguma coisa para fazer, sempre ter alguém para falar, sempre ter alguma coisa para eu falar e tal, ou ouvir, né, me expor sempre a sons no carro. Primeiríssima coisa, assim, de muita gente, da maioria das pessoas, é ligar o som. Né? A gente nem pensa, é uma coisa tão automática, já pá. Né? Então, isso são coisas naturais para nós. E assim como o jejum vai ser abster-se do que é natural, ou seja, abster-se de comer, a solitude vai ser eu abster-me de barulho e de gente, de pessoas. Mica, é tão interessante, porque só uma consideração que uma vez eu ouvi que quanto mais intimidade você tem com alguém, mais tempo você consegue ficar em silêncio com aquela pessoa. Então, por exemplo, com meu marido, é fácil eu ficar em silêncio, às vezes. mas igual ontem eu fui numa festa, tava numa mesa com uma pessoa que eu acabei de conhecer. Então, você trabalha com o quê mesmo? Você não consegue ficar em silêncio com alguém que você não tem intimidade. Já com alguém mais próximo é mais fácil você só ficar ali. Exatamente. Mas no elevador você quer ter, nossa, que dia quente, né? Quando você estava falando do silêncio, é tão marcante essa história do silêncio, é algo que não é realmente natural para nós, né? Que eu me lembrei, na hora que você falou de silêncio, eu me lembrei de uma ocasião, quando eu morava em Campinas. Lá tem uma igreja batista só de surdo-mudos. Só de surdo-mudos. E o meu marido estava aprendendo Libras nessa época, e aí nós fomos lá por conta da professora que era dessa igreja, né? E aí quando a gente chegou, eu fiquei muito desconfortável, porque essa coisa de falar, né? De ouvir o tempo todo. Então quando eu cheguei lá, foi muito interessante, porque a igreja inteira era um silêncio. Mas um silêncio ensurdecedor. Então, assim, é uma coisa que me marcou demais. Então, assim, o louvor era tudo em libras, então bater palmas. Era mesmo, até o bater até palmas. bater palmas. E eu louca, meu telefone tocou no meio do culto. E ninguém olhou. E eu assim, ó. Aquela. E era normal. Ninguém ouviu. Como assim? Você? Aí ele, por que você tá falando assim? Eu falei, na igreja do surdo mudo, por que você tá falando assim? Aí caiu a ficha que não tinha ninguém me ouvindo. E que tava um silêncio. Então, assim, foi uma experiência muito marcante. Esse negócio do silêncio realmente nos faz refletir. É igual o encontro com Deus, né? Não sei quem fez, eu fiz o da Quinta Igreja, né? Na versão reformada, viu, gente? Mas assim, você não pode falar, né? 3 dias sem conversar. Gente do céu, já tava era murmurando. Gente, não dava conta não aí. E o povo olhando, e o colega do lado, na hora do lanche, na hora de tudo, você tinha que se tratar em solicitude pra você assimilar, deixar cair o conhecimento. Gente, eu foi com raiva. Não, gente, é muito desafiador, pensa. E aí entra um negócio muito interessante. Que a Ana ia prática... tirar de letra. Ana ia tirar de letra. Eu tava lá junto com ela. Foi difícil pra você? Você lembra desse? Ela tava junto. E eu, Ana, e ela assim, E ela atrás de mim, Ana. gente, mas eu sofri. Eu sofri naquele encontro. Gente, 3 mas dias ó, sem falar nada. Você não podia nem comentar. Mas
pensa, beleza, tá, pra algumas pessoas vai ser um pouco mais fácil, com certeza, pela personalidade, pelo jeitinho ali, às vezes você não fala muito, mas pensa, eu vou dar um exemplo que todo mundo vai querer falar, né? Num momento em que alguém conta ou difama alguma coisa a seu respeito pra outra pessoa, e você fica sabendo, qual que é a sua primeira coisa que te passa pela cabeça? Eu preciso me explicar. Não, peraí. Me dá uma hora. Não. Irmão. Mas não aparece uma necessidade assim, por dentro, de se defender, de me explicar. Não, mas eu preciso me explicar que não foi isso que eu quis dizer. Gente, hoje de manhã mesmo, eu tava terminando de finalizar a aula, aí eu tava no computador e meu WhatsApp abre no computador, e eu tava escrevendo tudo em caixa alta, aí minha mãe me mandou uma mensagem, eu respondi sobre a Lana, né, minha mãe falou, eu acho melhor não levar a Lana na igreja, porque ela tava com uma virose essa semana. Não é Covid. Mas ela pegou virose, acho melhor. E aí eu escrevi, ela não vai na igreja. E tava em caixa alta. E mandei. Nossa, Deus. Gente, tadinha. Aí na hora, tipo assim, eu já pensei, gente, o que minha mãe vai pensar? Porque tá em caixa alta, porque parece que eu tô gritando, né? E aí ela já escreveu, não sabia, desculpe. Mas aí eu falei, a primeira coisa que eu fiz foi mandar um áudio. Tipo assim, eu preciso ser ouvida de que essa não era a minha intenção. Não, mãe, eu tava aqui digitando e tal, desculpa, que foi que pareceu. Mas, gente, isso é um exemplo muito bobo. E é claro que vai ter momentos que a gente vai ter que se explicar, mas tem outros momentos que a gente precisa, tipo assim, beleza, tranquilo. Então, esse é a disciplina da solitude junto com o silêncio, que o silêncio está dentro disso, é uma prática que vai nos ajudar nesse momento de discernir quando é hora de falar e quando é hora de se calar. Eclesiastes fala, né? Tempo de colher, tempo de plantar, tal, tempo de calar-se e tempo de falar. É muito mais fácil a gente se treinar a respeito do momento de falar, ou talvez seja a única forma de treinar qual é o momento certo de falar, é eu me treinando ficar calado. Né? Igual, eu sou uma pessoa que às vezes, nessa questão de falar, eu tenho que amadurecer muito mais, mas eu já dei alguns grandes passos na minha vida para chegar no momento em que eu me treino segurar. Eu não preciso dar palpite em tudo, eu não preciso dar a minha opinião em tudo. E, gente, o mundo hoje, eu vou pegar um negócio bem assim, da realidade do crente hoje e dos nossos círculos de conversa, né? Que é o assunto de sempre, que tá bem latente, que é Covid, vacina e tal. A gente se sente na necessidade de falar a minha opinião. E aí, o que isso gera, às vezes? Ou muitas vezes, ou na maioria das vezes, conflito. Não tô dizendo que a nossa opinião não seja importante, que não seja importante compartilhar. Mas vocês estão entendendo? Existe um certo filtro que a gente só ganha, um filtro no falar, que a gente só vai ganhar quando a gente aprender a ficar calado. E quando eu escolher ficar calado. Então eu lembro a primeira vez que eu ouvi sobre a disciplina do silêncio, né, que foi aqui na Jocum, muitos anos atrás, que a gente estudou esse livro, né, das disciplinas junto. E eu tinha essa necessidade de sempre expressar a minha opinião. E aí eu falei assim, não, eu vou ter que aprender a ficar calada. Então, às vezes, eu ia pro almoço, e, gente, não era uma coisa chata, tá? De tipo assim, estou calada, comendo e que se exploda o mundo ao meu redor. Mas com a postura de eu vou ouvir mais do que eu vou falar. E aí eu comecei a ouvir e comecei a saber da história de gente que morava ali comigo e de coisas assim muito mais profundas que eu não dava espaço para conhecer essas pessoas e para conhecer essas realidades diferentes das minhas, para conhecer as opiniões diferentes. O colérico, ele chega, ele domina a conversa, ele gosta de controlar a partir da voz, do diálogo, de conversar,
né? A gente gosta, é uma maneira, a fala é uma maneira que a gente consegue manipular ou controlar certas situações. Então, o aprender a ficar calado vai nos levar a esse lugar de uma sabedoria, de um discernimento, de, peraí, agora é a hora de falar. E peraí, esse aqui não é o momento. O que eu preciso cultivar nessa conversa? É a minha opinião? Ou é realmente o ouvir da pessoa? É o ouvir, o me interessar por aquilo que o outro quer falar. Me interessar mesmo. Pelo outro. E isso torna a solitude e o silêncio uma disciplina, como eu falei, interpessoal. Porque isso vai me dar essa habilidade de ouvir melhor as pessoas e de ouvir muito melhor a Deus. Muito melhor. Né? Então vamos lá. Então a solitude, igual a gente falou, é o ato de escolher o isolamento, mas não para evitar pessoas, mas para preencher o meu interior da presença de Deus. Ou de Deus, né? Das coisas de Deus. É o que a gente falou lá na primeira aula, é pensar nas coisas do alto. Então o momento de solitude não é um momento só de eu ficar sozinho com os meus próprios pensamentos. Ou nem é um momento de eu ficar sozinho para esvaziar a minha mente. Não, é um momento de eu ficar sozinho com Deus para que Ele preencha o meu interior. E preenchendo o meu interior, os meus próprios pensamentos, os meus desejos, as minhas vontades vão começar a supitar. Né? E aí, só com esse preenchimento. É isso que diferencia, por exemplo, a meditação cristã da meditação de um budista, né? Ou de, eu não sei nem que, dessas coisas esotéricas, vamos esvaziar a mente. Não, o cristianismo não é sobre esvaziar a mente. Pelo contrário, é encher a mente, encher o coração e a vida daquilo que vai trazer vida. É encher da presença de Deus. Não é esvaziar-se. Nossa, minha cabeça tá muito cheia. Quantas vezes eu não falo isso, gente? Num daily basis ali, ó. Todos os dias, eu acho que em algum momento eu falo, nossa, minha cabeça tá cheia. Mas esse encher da cabeça é falta de preencher com vida, na verdade. Porque quando a gente preenche a nossa cabeça com a vida de Cristo, com a vida de Deus em nós, vai sentir preenchido e não cheio, não... né? Gente, hoje eu tô muito falante, né? Vamos lá. Então, a prática da solitude, ela vai nos ajudar a focar. Ela vai nos trazer foco. Um bom exemplo disso, né, é no carro. Talvez você já tenha o hábito de dirigir, de fazer baliza, de estacionar. Eu não tenho, eu tirei minha carteira há 1 ano e pouco atrás. A primeira coisa, quando chega no cruzamento, num trem assim, que o trânsito tá meio assim, ó, visualmente, a primeira coisa que eu faço é abaixar o som. Quem mais faz isso? Eu fazia isso no começo também. Não podia nem conversar comigo. Gente! Peraí. E conversar comigo, no início, quando eu tirei carteira, eu só... E o Raul... Aí, o que eu falei? Um dia ele me perguntou, o que eu acabei de falar? Eu não sei. Não sabia. Por quê? Porque a solitude vai nos ajudar nesse foco. É claro que no momento do Raul falando ali, eu fui capaz de me isolar internamente. Mas se você tá sozinho no carro e o som tá muito alto, e você precisa se concentrar, no início, quando você não tá acostumado a dirigir, a primeira tendência é, vou abaixar o som pra fazer a baliza. Nunca fiz baliza depois da autoescola, gente. Só eu pago as pessoas. Então, abaixa o som pra concentrar. Não te julgo, faço isso. Certo? Micaela, assiste um vídeo do Globo Esporte que você nunca mais vai tomar baliza na sua vida. Não, mas o problema não é eu errar a baliza. É a paciência ali, ó. A baliza e tá buzinando. No centro eu também não faço não, mas em qualquer outro lugar é super fácil. Nunca mais. Eu vou olhar. Pra poder... Vou pesquisar isso aí. Mas o silêncio faz isso com a gente. Ele nos ajuda a focar. Então, os nossos sentidos vão estar focados em outra coisa, né? Ou naquilo que é importante. Então, essa disciplina vai fazer isso. Vai nos ajudar a focar. E ela serve de auxílio para que a gente consiga ver e ouvir melhor. Tá? Então, é a mesma coisa do trânsito. Parece que quando tá o som ligado, a gente não vê direito, né? No início.
tá? E aí entra uma questão. À medida que a gente pratica esse silêncio, ou que a gente pratica dirigir com som ligado, a gente é capaz de interiormente silenciar para focar, mesmo que externamente tenha barulho. E era isso que Jesus fazia. Ele tinha os momentos dele de isolamento, mas ele tinha também, ele praticava um estilo de vida de solitude, de saber quando focar e em que focar. Isso é assim? Não, mas ele pegou uma lata. Parece um garfo batendo no prato. Ó, ninguém guardou um aí da presbiteriana, não. Pois é. Sacastei não. Gui, Sacastei um, não sei se procura faz lá. sentido, mas tem uma coisa que tá martelando aqui, que você tá falando, que Deus, ele trabalha no silêncio. Eu acho que quando a gente tá muito angustiado e enchendo muita mente de muita coisa, eu acho que aí a gente não consegue ouvir a voz de Deus, né? Então, acho que a gente realmente precisa dessa solitude aí para ver o agir, sentir, né, o agir de Deus mesmo. Com certeza, e até pra gente ver e reconhecer. Em momentos que a gente tá muito turbulento, assim, ó, muita coisa acontecendo. O dia a dia de uma mãe. Temos muitas mães aqui. Mãe de filho pequeno, tá, Miriam? Lembra aí, resgata na memória. Que a menina aqui, ó, e o menino doente, a Alana ficou doente essa semana, e a menina doente, e pai trabalhando. Gente, meu marido é ótimo, mas enquanto eu tô em casa sozinha com os meninos, é assim, ó. Aí tem que fazer almoço, aí chega não sei o que, aí minha mãe liga, você pode fazer isso aqui pra mim, tarará. E aí, ó, aquela muvuca ali, ó, aí no coração vai assim, ó, vai cansando, vai cansando, vai cansando. Aí pesa. Aí dá pra pegar no ar. Que é uma tendência natural. Não é natural, né, na verdade. Mas uma coisa que funciona em momentos assim de muito estresse é às vezes você dá um passo pra trás. Eu sou pesada, gente, mas eu tô melhorando. Tá? Tem umas gotinhas mágicas. Então, você dá um passo pra trás, assim, sozinho, respira, e aí você consegue visualizar melhor a realidade. Aí você pensa assim, gente, talvez não esteja tão ruim como está na minha cabeça. Então, a solitude, ela faz isso com a gente. Esse não sei a palavra em português, mas esse withdrawal. Distanciamento me faz. É porque eu não queria repetir essa palavra. Mas esse distanciamento me faz ver as coisas com mais clareza. Né? Quando você tá com um menino pequeno, você não vê nada, não. Gente. Você não dá nem pra respirar. Realmente. Mas é uma fase. Dizem que passa. Tipo assim, Mica, como se você entrar num refúgio mental. E aí tem a técnica também da respiração. Gente, vamos ouvir, ó. Porque eu sou extremamente ansiosa, né? Mas o que acontece? A gente, como cristão, a gente adquire muito conhecimento, muita letra. E às vezes aquela questão do espírito é que vira a chavinha. É o espiritual que vira a chave. Não tem jeito. O que você tá rindo? Da latinha. Vai. E aí, o que acontece? Eu tive muitos momentos na minha vida que... O vendedor não Já ouvimos, já. Mesmo conhecendo a palavra, mesmo sendo cristã há muitos anos, num momento de estresse, num momento de tensão emocional, supitava e tomava conta do cognitivo. E é repetitivo, muitos anos. Então, essa questão da solitude também, das disciplinas espirituais, é de você sair um pouco só da letra, do conhecimento, fazer uma releitura, porque a minha reação tem sido assim. Porque nesse foco de tensão, a minha emoção, ela detona com tudo, e depois que eu repenso,
sendo que naquela situação do caos, da criança, de um desajuste do dia a dia, eu poderia ter antecipado e ter sido mais centrada, mais tranquila. Então é um exercício, que a gente tem que treinar todos os dias e começar a tentar antecipar os momentos de tensão do nosso cotidiano. Aquilo que dispara o gatilho, e quando você vê se é emocional, impulsivo, fala que não deve. Então, e aí a gente se vê preso nisso anos e anos na nossa vida. Então é uma questão de autoconhecimento, analisar, de antecipar, porque mesmo que a gente tenha um temperamento expansivo, que fica mais evidente, o que tem o temperamento para dentro também, introvertido, ele sente de outra forma. Ele guarda para dentro, mas ele também recebe o impacto. Então, autoconhecer, com a ajuda... Aí, no caso da meditação que eu ia falar, da respiração, não é nada esotérico, não é nada místico. Porque quando você respira, oxigena seu cérebro, você dá uma controlada no emocional e tem uma atitude mais assertiva. Então, às vezes, que você tá vendo ali que o trem tá tenso, o menino tá chorando, o marido chega e ainda fala um trem pra te tirar de sério. Pega 5 minutos ali, ó, para, respira fundo, oxigena seu cérebro, porque o cérebro no foco de tensão é a emoção que vai dominar e dá uma... Então, assim... dá resultado, é um exercício que todos nós precisamos para a gente alcançar essa virtude do domínio próprio, da paciência. Não é fácil, mas a gente tem que achar umas estratégias para tentar evitar esses gatilhos. E entra aí, Ana Paula, nisso, o propósito, porque é igual a gente estava conversando, né? A meditação, o que difere ou diferencia a meditação cristã ou o propósito da disciplina espiritual é realmente onde a gente quer chegar. Então não é o respirar, o me acalmar, porque eu preciso estar zen. Não, mas peraí, qual que é o meu propósito em me acalmar quando tá o caos das crianças? É porque eu quero refletir para os meus filhos valores de Deus na vida deles. E se eu for uma mãe o tempo inteiro carrasca, que só grita, o que eu tô transmitindo de informação para os meus filhos? Não é de uma vida espiritual, de confiança em Deus. Se eu reclamo da comida, ou se, por exemplo, num dia que não tem carne lá em casa, se eu ficar reclamando com o Raul, o Levi e a Alana vão crescer vendo ingratidão nas nossas vidas. Então, assim, o propósito, é isso, assim, de tudo que a gente está conversando, a gente precisa ter isso muito firme. O nosso propósito de praticar qualquer tipo de disciplina espiritual é um propósito espiritual. É crescer para sermos os humanos completos que Deus nos criou para ser. Para sermos os filhos que Deus nos adotou para ser. E eu só vou ser isso quando eu aprender essas coisas. Isso vai me trazer para esse lugar onde Deus tem a liberdade de me moldar a ser aquilo que Ele me criou para ser. Né? Mas eu tenho que me colocar nesse lugar através de determinadas práticas. Então não é só o respirar, é claro que entra toda essa questão fisiológica, com certeza, gente. Deus criou o nosso corpo perfeitamente, né? Para que isso aconteça. Mas eu faço isso não é só pelo propósito de fazer, mas é porque eu sei que isso vai trazer vida para minha casa, vai trazer vida para mim, vai borbulhar ali a minha vida espiritual, vai me trazer mais perto do meu relacionamento com Deus, e aí eu vou descobrir quem eu sou nele, né? Esse é o objetivo, esse é o propósito. E, gente, se não tem propósito, não vai se sustentar. Não vai sustentar. A disciplina, ela precisa de um propósito. Gente, pense em alguém que você admira, que cresceu profissionalmente. A maioria das pessoas que a gente ouve é porque eles tinham um propósito, sabiam onde queriam chegar. Né? Então, foca nisso, ó. É a minha vida espiritual, é a piedade. Porque Jesus me chamou. Eu quero ser a pessoa que Jesus me criou para ser. Eu quero imitar Jesus. E Jesus está fazendo aquilo ali.
Então eu quero me tornar mais sensível a Deus, à voz de Deus. Eu quero ouvir, eu quero saber a hora de falar, saber a hora de calar, para que as minhas palavras tenham valor para as pessoas que estão ao meu redor. E aí por isso eu faço isso, né? Hoje, gente, não vai dar pra gente falar sobre jejum, porque já tá acabando muito rápido. Mas eu vou só dar uma pincelada a respeito de jejum, que eu acho interessante para nós, né? Jejum em si é a abstenção de comida, né? Mas hoje em dia a gente tem muitas coisas que não são assim necessárias, vamos dizer, para viver. Uma delas, e eu acho que todos nós podemos nos identificar com isso, é tecnologia. É muito difícil hoje, gente, viver sem tecnologia, né? Então, o jejum é uma negação voluntária de uma função normal. Então, eu escolho me abster ou eu escolho não ter determinada coisa que pra mim é normal e natural. Uma das coisas é comida, mas pensa numa coisa aí que faz parte do seu dia a dia. Isso também pode se configurar como um jejum com um propósito espiritual. Então, por exemplo, se você tá o tempo inteiro no Instagram, pode ser que te faça bem se abster do Instagram durante um determinado período de tempo, né? E isso poderia se configurar como jejum. Mas o jejum que a gente vê na Bíblia, né? E é um jejum que é praticado, que sempre foi praticado na história da igreja, desde o Antigo Testamento, é o jejum de comida, porque é algo comum a todos os seres humanos. Comer é natural para todos. Ô Mica, nesse entendimento de jejum, eu penso, né, olhando para a Bíblia, que talvez o se abster, igual você falou, de tecnologia ou de outras coisas, seria um propósito. Diferente do jejum, porque eu penso que o jejum não tem nada a ver com a gente. Tem a ver da dependência total de Deus mesmo, né? Porque, por exemplo, eu consigo ficar sem o celular, eu não vou morrer. Por mais que eu necessite para me comunicar. Mas se eu ficar sem o alimento e sem a bebida, a água, eu morro. Sim. Passando os dias. Com então certeza. eu tô declarando no mundo espiritual que acima da minha necessidade fisiológica tem um Deus que é soberano sobre mim e que Ele pode me sustentar. Sim. Nessas circunstâncias. Com certeza. Isso é um dos... Assim, é uma questão de nomenclatura. Existem várias discussões teológicas ao redor disso, né? Mas essa do alimento era isso que eu ia chegar. Como é algo que é bíblico e de toda a história da igreja, a gente usa o jejum especificamente de alimento. Um dos propósitos do jejum de alimento é declarar com o meu corpo que eu não dependo de mais nada além do Senhor. Tá? Então esse é uma das coisas, uma das vertentes. Mas assim, é uma questão mesmo, Marcelo, mais de nomenclatura do que de qualquer outra coisa, né? Agora, eu encorajo altamente que você experimente fazer, claro, dentro das suas limitações, por exemplo, gestantes. Você tem que tomar cuidado, entendeu? Gestantes, diabéticos, se você tem algum problema de saúde, você precisa se cuidar nisso. Mas eu encorajo muito que você experimente fazer, pergunta pra Deus, né? Um jejum de comida, de alimento. Porque é isso que vai acontecer com você. Porque é uma necessidade que a gente come no mínimo 3 vezes por dia, fora as beliscadas, né? Então, é algo que vai realmente, você deixando de lado essa sua, não só a vontade, mas a necessidade do alimento, para declarar com o seu corpo, isso é uma das coisas, né? Para declarar com o seu corpo e com a sua vida que você depende totalmente de Deus, que Deus para você e a comunhão com Deus para você é mais importante do que algo que é essencial para a sua vida. Então eu tô dizendo que Deus é mais essencial para minha vida do que a comida. Mas isso é uma questão, é claro, de nomenclatura. Eu quero te encorajar a fazer jejum de alimento, mas ao mesmo tempo buscar aquilo que você colocou como uma necessidade da sua vida. Tá? A gente coloca muitas coisas que são necessárias, né, na nossa vida e na verdade nem todas elas são necessárias. Então a gente ore mesmo e pergunta a Deus como que Ele quer que você conduza esse tipo de coisa. Mas o jejum,
eu vou mandar pra vocês no WhatsApp, tá? As referências e tal, das coisas que eu ia falar ainda. Mas esse é um dos propósitos, de expressar que Deus é mais necessário do que qualquer outra coisa. Mas também existe o propósito de fortalecer a nossa oração. Quando a gente se sente vulnerável em qualquer área, né? Então, uma delas é a fome. Quando eu tô com fome, eu fico mais sensível àquilo que aqui eu me exponho. Então, se eu escolho não comer, escolho ficar com fome por causa de um jejum, e eu entro num momento de oração, eu vou naturalmente estar mais sensível àquele momento. Da mesma forma que se eu estiver com fome e eu entro numa briga, eu vou estar mais sensível àquela circunstância. Aquilo vai me afetar muito mais. Tá? Então, o jejum vai nos colocar nesse lugar. Então, o jejum só por ficar sem comer não vai te levar a nada. Tá? Pode ser até mais prejudicial para os seus relacionamentos. Então, quando você jejuar, você tira também um tempo nisso para se expor às coisas edificantes. Vocês estão entendendo mais ou menos? Eu estou conseguindo explicar? Não, tá claro. Então, você fica sem comer para aguçar essa sensibilidade, mas já que a sua sensibilidade está aguçada, você precisa se expor àquilo que você quer que te afete mais. Entendeu? Então, isso é algo muito interessante que às vezes a gente não pensa. E é aí que os fariseus erraram. Eles jejuavam, mas não se expunham a esse lugar de quebrantamento, de vulnerabilidade de Deus. O que o Senhor quer pra mim? E também é o exercício da educação da vontade também. Com certeza. Porque você tá abrindo mão para dominar e para ouvir, para colocar a sua vontade submissa. E é assim que se educa as outras áreas também. Exatamente. Você começar pelo jejum. Vou me render à minha vontade. De todas as disciplinas, o jejum é aquele que mais nos faz sentir no corpo, tá? Porque é algo que todos nós precisamos e é algo que é necessário para nós. Gael, eu não sinto fome, né? Quando eu faço jejum, mas me dá uma fome que é incrível. Parece que é psicológico, né? Você está sabendo que está fazendo o jejum, então você tem aquela vontade de pôr alguma coisa na boca, né? E uma vez eu fiz jejum de pão de queijo. E fui numa reunião de oração. E só tinha pão de queijo. Só tinha pão de queijo. Gente, isso acontece, tá? E é exatamente por causa dessa sensibilidade. Quando a gente se propõe a algo que vai nos deixar mais vulneráveis, tudo parece que ganha uma dimensão assim. Nossa. Então, mesmo que você... Então, onde eu quero chegar, não faça assim, tipo assim, eu não comi, minha última refeição foi ontem na janta. Aí chegou hoje na hora do almoço, então eu fiz um jejum. Não, porque eu não me expus a essas coisas, né? A essas coisas espirituais das quais eu quero tirar alguma coisa pra minha vida, pelas quais eu quero amadurecer. Então, nisso consiste o jejum, tá? Para o nosso contexto cristão. Então, quando você jejuar, se exponha às coisas de Deus, às coisas espirituais. Porque você vai estar naturalmente mais sensível a qualquer coisa às quais você se expuser. Tá bom? Gente, vamos ficar de pé, vamos orar. Tá? Eu passei um pouquinho, mas e semana que vem tem mais, hein? Se vocês não